Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo, né? Sinal de que na semana passada nós nos comunicamos e nós estamos aqui para falar sobre o encontro passado e também darmos alguns recados. Bom, eu fiz uma cola aqui porque eu preciso, senão sabe como é que é, né? Gente velha esquece tudo. Gente velha é outra coisa, não é só gente velha. Eu estou querendo também constatar alguma coisa assim. Eu quero dizer, declarar que se aí vocês estiverem achando que eu tô gorda, não é verdade. É essa filmadora que faz eu ficar gorda, tá bem? Eu tenho bem uns 10 quilos a menos que isso, tá bom? Então eu não sou comilona não, de jeito nenhum. Eu vou começar o encontro de hoje falando sobre o encontro da semana que vem, tá bem? Na semana que vem nós vamos fazer um encontro, um especial sobre Unemate. Então eu elaborei 3 questões cabeludas de poemas de autores matogrossenses e eu vou resolver essas questões e depois vou responder a perguntas também daqueles que estiverem participando da nossa aula. E também a professora Priscila vai vir falar sobre a questão da redação na Unemate. Então fica aí o convite e no final da nossa aula eu falo de novo a respeito disso, tá bom? Também gostaria de convidar aqui o professor Juniander, porque essa semana vai começar o curso de leitura e produção textual para adolescente. Vem cá, Juniander. Ai, que medo. Chega aqui. Boa noite, pessoal. Pode falar. Então, a partir de terça-feira, alunos de 8º, 9º e 1º ano, estamos esperando vocês para o nosso curso de leitura e produção textual. E ótimo, todos estão convidados. Na quarta-feira é a professora Mariluce e na terça é a pessoa aqui, professor Juniander, tá bom? Obrigado. Tá joia. Também ainda temos vaga no nosso curso de exatas vespertino e vocês são convidados a assistir a aula de atualidades com a professora Geise e o professor Antônio. Quero convidar outra pessoa que está aqui também hoje, que é o professor Neto. Oi, gente, olá, licença. Bom, eu tô aqui para dar um oi especial pro pessoal da turma avançada, saudades deles. Tô para dar aqui um tempo para os alunos de terça. Os alunos dizem, prestem atenção nas ideias da Suzana, nas sugestões por causa do tema de redação. Vamos cobrar tudo isso nas correções, né, Su? Sim, senhor. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Ok, esse é o Super Neto. Quero convidar aqui também, ele não está sabendo disso, eu vou convidar o Rubens, o nosso assessor. Olá! Bom, eu já falo para os pais e para os alunos, né, que eu sou porteiro, sou eletricista, sou encanador e agora estamos tentando montar aqui um mini estúdio para poder permitir essas aulas ao vivo. Nós vamos gravar as aulas também e daqui a pouco nós teremos novidade para contar para vocês. Ok, então. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema da semana passada. O que os alunos tinham que escrever? Já escreveram, alguns nós já corrigimos, já devolvemos, né? Nós tínhamos que falar sobre o combate ao preconceito, o que há entre o discurso e a prática. Além disso, o aluno também tinha que falar sobre usar a técnica da contra-argumentação. Eu sei que os alunos têm dificuldade na contra-argumentação e exatamente por isso que nós fazemos este desafio. A gente não pode pensar só na vida como as coisas fáceis, né? Nós temos que enfrentar aquilo que é difícil também. E os alunos, vamos supor, das minhas turmas de 30 alunos, 7 ou 8 alunos não entenderam muito bem do que se trata a contra-argumentação. Então eu vou explicar novamente. Pense na seguinte situação, eu vou dizer assim: o Rubens, meu esposo, pensa que ir ao mercado é uma coisa muito simples. Ponto. Não é simples. Pois, e aí eu vou explicar por que não é simples. Desculpem eu simplificar a coisa dessa forma, mas é para vocês entenderem que o aluno colocar uma ideia no texto e depois simplesmente negar essa ideia dizendo que ela é ruim, não é bem uma contra-argumentação. Na contra-argumentação, eu tenho alguém, esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser um grupo,
pode ser um meio de comunicação, pode ser uma ideia que está colocada aí na sociedade e eu vou atacar essa ideia, mostrando como ela é falha e a partir daí construir a minha. Isso que é a contra-argumentação. Aí eu vou pedir para vocês olharem novamente na nossa apostila, porque lá tem vários exemplos dessa contra-argumentação. Bom, um outro erro cometido quanto ao tema da semana passada foi que muitos, ao invés de falarem sobre o combate ao preconceito, falaram sobre uma forma de preconceito. Falaram sobre a questão, por exemplo, do preconceito contra o negro e ponto final, mais nada. Isso não se chama delimitação do tema, isso se chama fuga, porque o tema não é racismo, o tema não é sexismo, o tema era o combate ao preconceito. Ora, quando a gente fala em discurso, significa assim, é lindo eu vir aqui dizer, não, eu não sou racista, eu sou uma pessoa aberta, né? Acontece muito disso, mas você tem preconceito em relação a determinadas religiões, você tem preconceito em relação a determinados cultos. Essa semana eu li algo muito interessante que dizia assim, diga, a minha religião não me permite. Não diga, a minha religião não te permite, né? Então tem pessoas que são assim. Debocham da pessoa que é religiosa, debocham da pessoa porque ela acredita nisso ou naquilo, né? Então, o tema era o combate ao preconceito. O que fazer para que esse preconceito acabe, né? Muitos alunos falaram que precisam mais informação, muitos alunos falaram que é preciso que haja uma popularização maior dos meios de comunicação para que grupos diversos tenham mais acesso, né? Tenham mais acesso à população. Eu estive morando, eu e minha família estivemos um tempo na Itália em busca da nossa cidadania italiana e eu me diverti assistindo televisão lá, porque tinha pelo menos uns 60 canais abertos. E aí as multiplicidades de programações, de pessoas das mais diversas regiões falando, né? E isso falta ao Brasil. Então, muitos alunos acertaram também. Então, no Enem, no vestibular, em concurso público, o aluno tem como tarefa interpretar bem o tema. E para depois, para posteriormente em seu texto, fazer uma boa abordagem. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem mandar perguntas, eu vou respondendo de pouquinho em pouquinho, no Face mesmo. Agora eu vou passar para outro aspecto, tá bom? Nessa semana, os alunos são convidados a falar sobre os reflexos que a constituição familiar pode gerar à sociedade. Então, veja, houve épocas em que aqui no Brasil nós tivemos que debater vários assuntos para ou entendermos que estávamos no caminho certo ou retomarmos, recuperarmos uma outra trajetória. Então, de épocas em épocas, é óbvio que nós temos que reavaliar nossas estruturas para mudar ou permanecer naquilo que nós já estamos. Então, o aluno tem que ter isso em vista, tá? A constituição familiar e os reflexos para a sociedade. O que eu penso? O que eu posso defender frente a esse tema? Bom, eu, Suzana, não vou falar qual a minha opinião, porque a minha obrigação como professora de redação não é dar a minha opinião. A minha obrigação como professora de redação é, respeitar as teses mais variadas que possam surgir sobre o tema. Agora, verificando se os argumentos utilizados pelos meus alunos são válidos, coerentes e respeitem os direitos humanos, certo? Então, aqui no curso, nenhum professor da nossa equipe está autorizado, e ninguém faz isso, a cortar, a cercear o direito de pensamento e de expressão dos nossos alunos. Óbvio que, se ele fere um desses princípios que eu falei, nós orientamos, abrimos os olhos da pessoa, fazemos ele refletir, fazemos essa pessoa ler mais a respeito, Então, eu trouxe aqui 3 possibilidades. O aluno,
ele pode trabalhar com a tese de que não há reflexo algum, tá? Nenhumzinho, da constituição familiar para a sociedade. Olha, eu posso ter um homem e uma mulher, eu posso ter só uma mulher. Hoje em dia tem muitas mulheres que buscam adotar crianças, por exemplo, né? Eu posso ter apenas um homem, eu posso ter dois homens, eu posso ter duas mulheres, eu posso, de repente, o meu núcleo familiar ser eu e minha avó, o meu núcleo familiar ser eu, minha irmã e minha tia, que cuida da gente desde que nós nascemos, né? Então, há várias formas de núcleos, há vários núcleos, há vários tipos de família, várias constituições de família. Então, o aluno pode defender que não há reflexo algum. Por quê? Porque outros países já têm essas constituições aí bem formadas e não houve desequilíbrio econômico para o país. Ao contrário, essas famílias, sejam em qual formato forem, essas famílias contribuem em termos de impostos, essas famílias contribuem em termos sociais, essas famílias geram diversidade. Ou seja, o aluno pode defender que não há reflexo. Pode dar exemplo, pode citar livros, à vontade. A segunda hipótese, o aluno pode dizer que há sim reflexos. Tá? Há reflexos, só que esses reflexos são negativos. Olha, se ele pensa assim, ele vai ter que argumentar muito bem assim. Quais reflexos negativos seriam esses? Ora, imagine se em cada época as nossas leis mudarem de acordo com um pensamento pontual. O aluno pode trabalhar sobre essa questão. Olha, a questão da propriedade, cada época uma lei, cada época uma definição do que seja posse, do que seja propriedade, do que seja compra, do que seja venda, né? Então ele pode defender assim, que nós não precisamos mudar toda uma legislação em nome de um grupo minoritário. Se ele provar com argumentos essa tese dele, se não ferir direitos humanos, se ele relativizar a garantia de direitos já existentes, ele está indo num caminho aceitável. Talvez não seja aquilo que o corretor concorde, mas se ele não cometer nenhuma incoerência, se ele ter a norma culta, se ele respeitar os direitos humanos, ele vai ter que receber uma nota coerente. E também o aluno pode dizer que há reflexos positivos nessas novas constituições familiares. Por quê? Porque atende a uma demanda que está reprimida, atende a grupos que são marginalizados e prejudicados pela inexistência de leis. Então, assim, o aluno pode defender, enfim, o que ele quiser, só que ele tem que tomar uma posição. Ele tem que ter uma tese e essa tese tem que estar defendida com bastante coerência. É disso que nós estamos falando. O aluno pode começar defendendo que os reflexos são negativos, depois dizer que são positivos, porque ele estará caindo em contradição. Ele não pode dizer que há positivos, há negativos e não há. Por quê? Daí ele está fazendo um texto expositivo. Tá bem? Eu julgo esse tema como o mais difícil do nosso curso nesse semestre. É um grande desafio para vocês. Vai ser um grande desafio também para nós que vamos fazer a correção. Por quê? Porque nós temos que abrir mão, né, da nossa própria opinião para aceitar aqueles argumentos que forem coerentes e respeitarem os direitos humanos que vierem da parte dos alunos. Ok? Bom, na semana passada vocês reclamaram demais, brigaram comigo porque falaram que a aula foi muito curta. Então eu vou falar mais 5 minutos para ninguém falar. Teve um aluno meu que mora, ex-aluno que mora na Coreia e que falou assim: Su, você estava com pressa porque você ia pegar um avião para ir para as Olimpíadas? Fizeram as mais variadas piadinhas comigo por conta disso, tá? Então hoje, só para me vingar desse pessoal, eu vou falar mais um pouco. Nessa semana, os alunos são convidados. Pessoal, vocês sabem o que significa quando a Suzana Luz fala convidados, né? Neto, o que significa? Obrigatório! Ele falou que é obrigatório. Então, quando a gente fala assim, olha, eu sugiro, significa o quê, Neto? Obrigatório! Faça, obrigatório, tá bom?
Então, vamos lá. Eu sugeri, né, que os alunos usem como recurso argumentativo a técnica da exemplificação. Quero lembrar que exemplo é aquilo que é específico. Eu não posso escrever como o exemplo das mulheres, porque cadê o exemplo? Eu posso dizer que há mulheres que ganham menos que os homens e citar o nome de uma pessoa que ingressou com uma ação na justiça trabalhista contra determinada empresa devido ao fato dela ganhar menos que um colega que tinha a mesma função, que trabalhava a mesma carga horária, desempenhava também a mesma função, né? Então, citando o nome dessa pessoa que apareceu na mídia, eu estou fazendo uma exemplificação. Às vezes os alunos escrevem, e um exemplo disso são os desastres naturais. Ué, cadê o exemplo? Então tem que dar o exemplo. Olha, no Brasil ocorrem desastres naturais, a exemplo do que aconteceu, e aí o aluno coloca a exemplificação. Lembrando que a expressão como, por exemplo, é redundante. Então eu vou dizer o seguinte, em 2016, li livros como? Crime e Castigo, A Hora da Estrela, Nós e os Outros. Não é como, por exemplo, é como tais livros. Um exemplo de livro que trata da questão da mulher é A Hora da Estrela, que fala sobre a nordestina, né, que luta, que trabalha, que vai para o Rio de Janeiro em busca de melhores dias. Então, eu falei sobre uma condição e agora eu cito o livro como exemplo. Tá? Então, tem a expressão como, por exemplo. Na nossa apostila, nós colocamos aí algumas formas, né, dos alunos citarem exemplificação. Então, prova disso é a concomitante existência de grupos que convivem em um mesmo espaço, mas divergem em muitos aspectos. A exemplo da rixa entre skinheads e punks, né? Então, a expressão é a exemplo de, a exemplo da. Né? Opção 2, um exemplo da diversidade existente ainda hoje no Brasil é... E aí o aluno coloca o exemplo, né? A fim de exemplificar como o atual momento vale mais que as heranças, pode-se mencionar as guerras, as brigas entre gangues compostas por... Né? E aí eu posso falar de algumas gangues que existem em determinadas cidades, né? Posso, assim, vírgula, por exemplo, vírgula, grupos como... E aí fazer a exemplificação. Lembrando que quanto mais o aluno tiver leitura, mais o aluno terá a chance de fazer um bom texto. Ontem, esta tarde, dia 12/8, a equipe da TV Assembleia esteve aqui na nossa escola, entrevistando alguns alunos e também a mim. E eu falei exatamente sobre isso, sobre a importância da leitura e da escrita, que é algo que a gente carrega para o resto da nossa vida. Podem nos tirar muitas coisas, né? O tempo pode nos tirar a beleza, pode nos tirar a saúde, né? Alguém pode vir e roubar nosso carro, mas o que a gente leu, o que a gente viveu, onde a gente passeou, né? As experiências que a gente teve em termos de aquisição de conhecimento, isso ninguém tira de nós. Tá? Então leiam bastante, vamos escrever bastante e, obviamente, torcemos para que sábado que vem, na nossa aula sobre o NEMAT, vocês possam acompanhar nossa resolução de exercícios e possam também refletir um pouquinho sobre os últimos temas de redação daquela instituição tão querida por nós. Tá bem? Então, terça-feira, leitura e produção textual de adolescentes. Sabe aquele seu irmão, aquele seu primo que fica em casa sem fazer nada enquanto você está ralando, fazendo redação? Então, conta para sua tia, para sua mãe que tem esse curso aqui conosco, tá bom? Um grande abraço. Tchau, pessoal. Obrigada por assistirem. Adorei vocês aqui. Tchau, Claudiano. Tchau, Rubens. Tchau, turma avançada.